Após a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco recebe o Cuiabá, que está quase na Série B. Quais as melhores dicas para esse jogo? Vamos dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem? Bets do Dia no ar para falar de Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Nesta quinta-feira tem jogo atrasado lá da 19ª rodada. O primeiro turno está acabando agora, de forma oficial, né? Com todos os jogos. E vai ser encerrado com Vasco e Cuiabá, o jogo Vasco. É isso, Matheus Montenegro? Isso. É Vasco e Cuiabá, não? É um jogaço, né? Aí seria um pouco de exagero, mas pro Cuiabá é vida-morte, né? Sim, praticamente, né, velho? Cuiabá meio que já tá ali, virtualmente abaixado, jogou contra o Lanterna, não ganhou, vamos que vamos, meus queridos. Vamos analisar esse confronto. Vasco-Cuiabá, a equipe Cruz Maltina que acaba de vir de uma eliminação na Copa do Brasil, agora tá focado no Campeonato Brasileiro, tentar buscar ali pelo menos o G6, né? Talvez um G7, G8, eventualmente. Vamos trazer mais detalhes agora para você, apostador. Muito bem, o jogo será nesta quinta, 7 horas da noite, lá em São Januário, o jogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora a gente já vai para o nosso aplicativo do Game Arena, trazer números, estatísticas aí dos dois times no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver aí média de gols marcados, né? 1,10 do Vasco, 0,89 do Cuiabá, né? O Cuiabá não tem nenhum gol marcado por jogo, mas a defesa do Vasco consegue ser pior do que a do Cuiabá. Pois é, isso porque o Cuiabá está na zona de rebaixamento, né? Há um bom tempo já, enquanto o Vasco teve um crescente, mas agora também está em baixa. O Vasco ficou um período aí longo sem perder, agora já está um período longo sem vencer. A gente vai dar uma olhada melhor nisso, mas vamos primeiramente dar uma analisada aqui na tabela de classificação, porque o Cuiabá é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, né? É bem verdade que tem um jogo a menos aí do que boa parte dos times, né? Que é justamente essa partida, que o Vasco também está com um jogo a menos, jogo válido pela 19ª rodada, né? E o Cuiabá, ele está 5 pontos atrás do primeiro time fora da zona. O Campeonato Brasileiro está chegando na reta final, restam apenas 8 rodadas, o Cuiabá com esse jogo aqui tem apenas 9, né? Então é uma partida muito decisiva aí, até porque falta pouco, a tabela do Cuiabá é complicada e o time não está apresentando um futebol aí de que vai conseguir escapar, né? Já o Vasco da Gama, 10º colocado, tá no meio de tabela, né? Tá ali meio que, assim, ainda tem uma lanterninha ligada ali, um sinal de alerta em relação ao rebaixamento, né? O Vasco tá apenas 5 pontos à frente da zona de rebaixamento, mas ainda sonha também ali com um eventual G6, tá até mais difícil, né? Tá 12 pontos difícil atrás do G6. Então o Vasco está meio que entrando ali já naquele limbo do Campeonato Brasileiro, que dificilmente cairá, mas também dificilmente conseguirá uma vaga na pré-liberta. O Vasco praticamente já entrou de férias. Se ele ganha do Cuiabá, eu acho que ele já está de férias ali. A Libertadores até pode ser possível, né? Se vamos pensar que o Cruzeiro ganha a Sul-Americana, o Botafogo ganha a Libertadores e o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Vira G9, né? Aí ele começa a ter uma chance ali de Libertadores. Mas eu acho que hoje o Vasco ali vai meio que cumprir tabela, até porque eu acho que essa combinação não vai acontecer, né? Todas elas. Mas eu acho que o Vasco tem que dar graças a Deus, tá? Um ano que o Vasco não briga para não cair, o torcedor do Vasco já tem que comemorar, tá? Então, chegou à semifinal da Copa do Brasil, enfim, está relativamente tranquilo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que aí é pegar esse ano relativamente bom e melhorar para a próxima temporada. E diferente do Vasco, o Cuiabá nunca caiu também. Nunca caiu. Interessante essa informação. Vamos dar uma olhadinha aqui nos confrontos recentes das duas equipes, né? Como a gente já bem mencionou, o Vasco vive uma sequência muito ruim. São vários jogos sem conseguir uma vitória. Justamente tá aparecendo aí na tela para vocês 7 partidas consecutivas sem uma vitória e a gente ainda pode ir além, colocar essa derrota para o Atlético Paranaense na conta. 8 jogos seguidos sem uma vitória no tempo regulamentar. Esse jogo contra o Atlético a gente até relativiza um pouco porque foi a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Mas já disputou a semifinal, inclusive, né? Os 2 jogos ali contra o Galo, não venceu nenhum dos dois, perdeu fora de casa, empatou em casa e no Campeonato Brasileiro também não vive uma boa sequência, perdeu para o São Paulo, empatou com o Juventude, empatou com o Cruzeiro, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Vasco, 5 jogos sem saber o que é uma vitória do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá, né, que vem de empate contra a equipe do Atlético Goianiense, né, em casa, fora de casa, né, mas era um jogo para vencer, né? Venceu o São Paulo, mas aí quando era para dar aquela aproveitada ali, até para fazer esse jogo fora de casa ali, se vencer, por exemplo, até poderia empatar ali com o Vitória, né, que tá o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas acabou tropeçando, um time realmente que até deu uma melhoradinha, né, perde menos do que vinha perdendo, mas realmente dificilmente escapa, né? Velho, e assim, é o que a gente disse, Faz né? poucos gols também, né? É isso que eu ia trazer agora, velho. Por mais que a gente fale, ainda faltam 8 rodadas, o Cuiabá tá só 5 pontos atrás do primeiro time fora da zona. Mas, velho, é um time que não vem conversando. Eu até dei um recorte aqui, de 6 jogos, o Cuiabá só fez gol em um jogo, velho. De 6 só fez gol em 1, né? Muito então, baixo. Assim, complica, né, velho? Dificilmente uma equipe apresentando esse futebol vai conseguir escapar da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Esse que seria o primeiro rebaixamento da história do Dourado. É isso. Agora a gente vai pro nosso momento Bet Nacional, ver as estatísticas para esse jogo. Vitória do Vasco já paga 1,81. Grande questão você confia, Fábio?
Tem a questão da eliminação na Copa do Brasil, não sei até que ponto isso pode ser um baque ali, dar uma desanimada no time, mas, como a gente já falou aqui, né, o Vasco tem chances ainda remotas de Libertadores, tem que pontuar também para, se começar a perder muitos jogos também, pode até, o perigo do rebaixamento pode voltar. Então, acho que é um jogo para o Vasco ganhar ali e dar uma respirada ainda mais tranquila na classificação. Acho que vence, tá? Acho que é a melhor dica para esse jogo, porque o Cuiabá é um time que não dá para confiar em ambas marcam, nem muitos gols no jogo, aí poucos gols. A gente não sabe se o Vasco vai descontar a raiva lá da eliminação no Cuiabá. E também essa questão de ser um jogo de vida ou morte pode acabar influenciando isso, né? O Cuiabá se abrir muito, eventualmente, para tentar buscar o resultado. E tem outro ponto, tá? Nos últimos 9 jogos do Vasco, ele só jogou 2 em São Januário. Isso. Ele teve só 3 partidas como mandante e 6 como visitante, e uma dessas do mandante foi contra o Palmeiras, que foi lá no Mané Garrincha, tá? Então, em São Januário, faz um bom tempo já que o Vasco não perde. É bem verdade que não venceu os 2 últimos jogos que disputou. Empatou com o Juventude e empatou agora recentemente pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas quase ganha, né? Já no finalzinho ali, levou o gol do Hulk. De fato, velho, eu acho que uma vitória é uma boa, né? A torcida vai estar lá apoiando, por mais que venha da eliminação, né? Por mais que não seja um ano primoroso, a torcida do Vasco a gente sabe como é, então faz uma diferença muito grande o Caldeirão de São Januário. Então eu acredito que, de fato, a vitória do Vasco da Gama seja a melhor pedida para esse confronto. Cotação 1,81, odd interessante pré-jogo contra o vice-lanterna em seus domínios. Acreditamos que seja a melhor pedida. Muito bem, então, dica aí para Vasco e Cuiabá, vitória do Vascão, do Cruz Maltino, é a nossa dica nessa edição do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais e @TVBetOficial. Valeu, Matheus! Fábio. Tamo junto. Tamo junto.